Capítulo 2 do livro Magos do Mercado Financeiro. Vamos ler junto? Ler não, né? Eu vou falar aqui para vocês, aqui resumir o que aconteceu no capítulo 2. Esse é um livro bem curtinho, muito gostoso de ler, mas eu acredito que você precisa ter uma base para entender o que os caras estão querendo falar, que está muito resumido. Então, do resumo, eu vou trazer um resumo, mas vou tentar deixar a minha opinião também. Capítulo 2 fala o que não é importante. Esse tema é chato para mim, porque bate um pouco com o que eu falo, tá? Mas realmente tem lógica. Na verdade, eu tento falar de uma forma vocês vão entender, tá? Depois eu vou explicar, vou deixar meu contexto, meu ponto de vista. Por enquanto a gente vai falar do livro, tá? Então o livro, no primeiro... segundo capítulo, ele diz assim, até vou ler esse pedacinho para vocês, ó. Muitos traders creem que o sucesso é só uma questão de descobrir uma fórmula ou um sistema secreto que explique e permita prever as mudanças de preço. Que se um dia eles encontrar essa fórmula, o cara vai decolar no mercado. O que é isso aí? Está dizendo assim, muitos traders eles acham que o segredo, que o sucesso está em achar um operacional, uma leitura fantástica, uma leitura que não existe, o segredo. Tem um amigo que ele ficava, poxa, eu descobri o segredo do mercado, eu dava risada. E aí daqui a pouco ele dava risada, ele mesmo dava risada e falava, não, mas realmente não é assim que funciona. Não existe uma fórmula mágica. E o livro fala o seguinte, ó, que ao invés de a gente começar falando das coisas importantes, a gente vai falar o que não é importante. O que você não precisa perder tempo fazendo, que é buscar um operacional milagroso, que não é essa, não existe, né, uma metodologia, ou melhor, não existe um operacional 100%, que não exista erros. Se existisse, galera, os HFTs, as automações, os grandes players já estariam fazendo, ou fazem. Alguns cenários já existiram no nosso mercado, mas foi tomado pelos robôs, pelas automações, e hoje para o ser humano é operar, é parar de querer achar que o segredo para o mercado financeiro é uma leitura fora da realidade, ou um segredo ali, né? E aí ele fala assim que a gente vai ver a história de dois caras, Jim Rogers e o nome desse cara, o sobrenome é difícil, então eu vou ter que ler aqui, é Martin Schwartz, eu acho que é assim a pronúncia. Então, esses dois caras, o Jim Rogers, ele foi um cara, assim, um investidor muito bom. Ele operava no longo prazo, especulador, também não gostava muito desse termo especulador, mas era um especulador. Ele investia pensando sempre na técnica fundamentalista. O que é a técnica fundamentalista? Ele pegava notícias, ele pegava a economia, ele não olhava gráfico, o intuito dele não era gráfico, o intuito dele era fundamentos, tá? E aí, esse cara, ele preveu um declínio do dólar, ele preveu um declínio da bolsa japonesa, né? Que o índice Nikkei lá ia perder 80%, 90%, e aconteceu, ele ganhou uma grana muito legal. E Jim Rogers, ele fala assim, ó, e aqui começa o X da questão. O cara foi, muito vencedor, tanto que está considerado como um dos magos do mercado financeiro. E Jim Rogers diz assim, ó, eu não conheço nenhum técnico rico. O que é técnico? Quem faz leitura gráfica. Eles estavam aqui falando de leitura gráfica, análise técnica, gráfica, né? O que o pessoal achava disso? O que ele achava disso? E ele falou, cara, eu não conheço nenhum leiturista de gráfico rico. Eu não conheço nenhum cara que ganha dinheiro vendo gráfico. E é onde eu falei que pega um pouco comigo, que eu também concordo em partes aqui com o Jim Rogers, tá? Mas aí, o cara perguntou, você não olha gráfico, hipótese alguma? E ele falou, sim, eu olho para ver o que está acontecendo com o mercado financeiro e tal, e não, lógico, eu não descarto o gráfico, a gente precisa, mas nossa leitura é fundamentalista. Não vou colocar minhas opiniões por enquanto, porém, a gente vai ver que esse Jim Rogers aqui foi um cara extremamente vencedor no mercado, ganhou muito dinheiro no mercado, e aí não operava usando o gráfico, não tinha essa técnica, a técnica dele era fundamentalista, tá bom? E aí nós tínhamos o Martin Schwartz, tá? Martin Schwartz, vou falar só Martin, tá? Martin, ele começou com 40 mil dólares, e ele transformou em 20 milhões de dólares. O cara fez um negócio assim, surreal, né? Ele não teve nenhum mês com um prejuízo, um drawdown ali abaixo de 3%. E sendo ele fala até que esses 3% só aconteceram por causa que o filho dele tinha nascido tal, e ele estava meio distraído. Senão ele não tinha nem perdido esses valores.
Lá existiam muitas competições de trading, né? E aí tinha de 4 meses, tal, ele fazia uns retornos de 210%. E teve uma anual que ele fez, até pegando aqui, olhando, pegando os dados para não fugir dos dados, 781% no ano. Cara, então, cara, se tem alguém que pode falar que é bom no mercado, é o Martin, tá? Schwartz, tá bom? O cara foi assim, tá aqui no livro. Cara, fantástico, cara muito, muito, muito bom mesmo. Só que aí perguntaram qual que era o tipo de análise dele. 100% análise gráfica. O cara era muito bom de gráfico, tá? Claro que ele usava algumas outras coisas também, mas o principal motivo das operações dele era gráfico, tá? E aí, quando o entrevistador já tinha entrevistado agora eu não vou lembrar o nome, meu Deus, o Roger, né, Jim Roger, ele fala assim, já tinha entrevistado o Jim Roger, que critica a leitura gráfica, e aí o Schwartz aqui, ele fala assim, ele perguntou o que ele achava da análise fundamentalista, e aqui tem um detalhe também em Schwartz, que ele fala assim, que ele ficou 9 anos olhando fundamentos, ele ficou em análise fundamentalista por 9 anos e não teve dinheiro. Ele responde assim, quando o cara pergunta, o entrevistador pergunta, porque esse livro é baseado em entrevistas com esses caras, né? Então eles ficavam perguntando coisas pertinentes e o pessoal foi respondendo e o cara foi colocando no livro. E aí quando o cara pergunta para Schwartz se ele, o que ele achava da análise fundamentalista, a técnica, ele colocou. Sempre dou risada quando alguém diz que nunca encontrei um técnico que ficou rico. Lembra que Jim Robert tinha acabado de falar que nunca tinha visto, né? Ele falou assim, eu nunca encontrei um técnico, adoro. É uma resposta tão arrogante e sem sentido. Eu usei os fundamentos por 9 anos e foi como técnico que eu fiquei rico. Então, o livro até coloca, né? Não tem ninguém que possa falar tão bem quanto o Schwartz sobre ganhos. O cara foi fantástico, o cara foi fenomenal. E aí, no final do livro, tanto no final do capítulo, né? Tanto o Rogers e o Schwartz, eles trazem algo semelhantes aqui pra gente. Semelhante ali? Sim, semelhante. O que eles querem dizer nesse capítulo é que não é a leitura que faz a diferença, tá? Até eles colocaram aqui no livro, eu vou ler esse pedacinho bem curtinho, ó. Não existe um segredo singular do mercado a ser descoberto. Um único jeito correto de realizar o trader. Aqueles que buscam uma resposta única para o mercado não estão sequer fazendo a pergunta correta, muito menos vão obter a resposta correta. Então, cara, tem 1 milhão de jeitos de você operar, tá? Fechou? Acabamos aqui? Acabamos aqui. Eu vou dar as minhas conclusões aqui do livro, tá? Então, vamos lá. Existem milhares de formas de você operar. Milhares de formas de você operar. Qual que é a forma certa? É a forma que te traz dinheiro. Talvez você sendo um fundamentalista, você vai se sentir mais fácil. Talvez você sendo um grafista, técnico, né? Você vai se sentir mais fácil. Eu sempre dei uma batidinha na tecla de que eu não gosto de gráfico, porque eu operei gráfico 4 anos e eu não tive resultados consistentes. E não vou nem falar de não ter resultados. Eu até tive ganhos. Mas sabe qual que foi a pegada do gráfico para mim? É tipo assim, é fazer uma entrada e não saber o porquê eu tava ganhando. Isso me incomodava demais. Tipo, cara, bateu ali numa região, bateu numa reversão. Na época eu usava Fibonacci, bandas de pivô, Elliott. E, cara, usava muita coisa e ganhava. Funcionava, mas cara, aquilo me incomodava. Tipo, era muito subjetivo. Eu falava, pô, ganhei por quê? Cara, mas por que você teve que subir ou teve que cair? Então eu sempre dou uma leve cutucadinha no grafista, né? Não é para criticar, porque a maioria das pessoas físicas não se dão bem nesse mercado e um dos motivos é a leitura muito fraca. Até tô colocando aqui a minha opinião agora no capítulo, estou tentando ser bem breve, objetivo, mas não posso deixar minhas conclusões passarem. A nossa escola brasileira de trader é muito fraca. Nós temos bons mentores que são velhos de mercado, que são caras coerentes, que têm uma ótima leitura, que viveram realmente do mercado. E a gente teve os aventureiros, cara. O que a gente mais teve aqui foram picaretas vendedores de curso.
Cara que ia lá comprava um croissant e falava, vou pagar meu croissant agora com o mercado financeiro. Ah, agora eu vou fazer tal coisa. Pô, era um vendedor de ilusão, um vendedor de curso. De novo, eu falo, eu vendo curso, eu vendo mentoria, mas, pô, eu vivo disso, cara, eu dedico a minha vida em cima disso. Eu nunca falei que você vai comprar um croissant e vai pagar com o trade, nunca falei que você vai trocar de carro, casa. É uma profissão como qualquer outra. Você precisa estudar, trabalhar, vai ganhar muito bem, dá para ganhar muito bem. Comparado a outras profissões, né, distante até os ganhos. Porém, a base brasileira é muito fraca, pô, os caras olhavam lá, ombro, cabeça, ombro, martelo invertido, doji, tomavam decisões em cima disso. Eu fiz curso de muitos desses caras até para ver o que esses caras falavam, para ver se tinha alguma coisa legal, pertinente, e é muito raso. E aí a gente tem 90%, 85% das pessoas, talvez 80%, né, formada por essa galera, que foram marqueteiros e não traders de verdade, não caras que conheciam o mercado. Então, o que ferra muito no nosso mercado hoje é isso, é a péssima formação que a gente teve. E esses caras que aprenderam com aqueles caras lá do início, hoje são mentores daquela análise fraca, né? Então, dificilmente esses caras têm consistência, dificilmente esses caras vão ter peito para abrir uma sala como a gente faz, é difícil abrir uma sala e passar a entrada, explicar ao vivo e falar quando a gente vai entrar, o porquê entra, por que tá saindo, por que não tá fazendo, o que tá fazendo. Com todas as informações que eu uso mais ou menos um pouco, não é fundamentalista, nossa leitura é baseada em player, baseada em economia, mas a gente tem dados para poder fazer as entradas, né? Então a minha crítica ao gráfico é um pouco dessa. Porém, gente, eu tenho que dar o braço a torcer aqui e dizer algo para vocês. Não é a leitura que faz a gente ser vencedor. Não importa, cara, eu sou capaz de te desafiar. Se você jogar um cara ou coroa, talvez você seja mais assertivo do que tendo uma leitura de player igual eu tenho, igual muitos aí que gastaram fortunas aprendendo. Porque o principal segredo não está na leitura. O principal segredo está num bom gerenciamento, num bom entendimento do risco, retorno. É isso que faz a diferença no trade. É isso que faz a diferença na sua consistência. É claro que você pegar fiquei o vídeo todo pulando de cara. Claro que se você pegar uma leitura ruim, aquelas leituras gráficas muito rasas, né, de rompimento, doji, martelos, claro que vai ser mais difícil. Mas quando você realmente entende regiões, agressão, tal, pelo gráfico, claro que se você tiver um bom gerenciamento, você vai ganhar. Tem grafistas que ganham muito dinheiro, tá? Quando eu falo principalmente para iniciante, para aquele cara que está aprendendo porcaria, né, que aprendeu porcaria, com um vendedor de ilusão. Para fechar aqui, o que o livro, o capítulo 2 fala cara, não esperneie para poder achar um operacional que vai mudar a tua vida. Eu já fiz isso. Eu passei anos procurando o tal santo graal do mercado. Um dia eu vou achar um operacional. Cara, eu percebi que o meu operacional é fantástico. Que eu olho player, eu olho economia, eu olho região de mercado, isso me faz ser, poxa, muito assertivo. Nós tivemos 6 lojas em 2025, ao vivo, com os alunos, operando tudo ao vivo. Então eu sei que é uma leitura fantástica, uma leitura muito boa que eu desenvolvi nos últimos 6 anos, uso ela todos os dias, e só uso ela, é um dos segredos também. Pare de querer ficar usando várias leituras, para de falar, não, hoje eu olho player, amanhã eu olho gráfico, amanhã eu olho Fibonacci. Não. Você tem algo que é estatisticamente positivo, só siga aquilo. Esqueça qualquer outra coisa, para de ficar macaco, pô, para ficar pulando de galho em galho. Não. Achou a tua leitura, vá com a tua leitura até o final. E aí no gerenciamento, no risco, você vai ver que vai valer muito a pena, tá bom? Então pare de procurar. Eu já tive alunos que pularam de galho em galho, e depois no final volta e fala, não, Elias, cara, eu fiz curso com um monte de gente, gastei um monte, e no final eu vejo que o teu operacional ainda é o melhor, é o mais fácil, é o mais... Tô falando que o meu é melhor não, tá? Tô falando que o aluno falou. É mais fácil de entender e tipo, olhando todas as informações, a gente tem uma noção do que o gráfico vai fazer, do que o mercado vai fazer. Quando a gente olha só outro gráfico, indicador, a gente não tem muito essa noção. Então é claro que eu fico muito feliz que a nossa leitura é muito boa, muito assertiva, porém não é ela que vai fazer a diferença. É um bom gerenciamento. Tem alunos que a gente tá lá na mentoria, a gente ganha lá 500 pontos e o cara ainda sai, às vezes, negativo, porque viciou em clicar, o cara não tem um bom gerenciamento e tal. Então pare de se preocupar com
buscar o santo graal do mercado e faça a coisa certa, o gerenciamento certo, estipule o risco certo, pare de ganância. Ninguém no início, quando eu falo início, gente, é 1, 2 anos, vai ficar rico disso aqui, cara. A não ser que você seja predestinado, tô brincando, não existe predestinado, mas a não ser que você seja muito bom nisso aqui, que você entenda a essência, porque eu levei talvez anos para entender a essência disso aqui. Hoje eu entendi o que é o mercado. Eu entendi que ele não vai fazer eu ficar milionário da noite pro dia. Pode ficar logo? Pode, mas não vai ser assim. A não ser que acerte um trade muito bom aí, muito alavancado para ser mais rápido. Senão ele é uma construção. É todo dia construindo um pouquinho, todo dia buscando um pouquinho mais de conhecimento. Certo? Então, o que o capítulo falou? Não busque um operacional porque o que manda não é o operacional. O que manda é o que a gente viu, a persistência, a paciência, a disciplina. A gente vai, provavelmente a gente vai entrar nesses assuntos aí que a gente não entrou ainda, mas o livro fala para você que vamos começar com a coisa mais importante. O livro fala, não, a gente não vai começar com a parte mais importante, a gente vai começar com a parte que não é importante, que é querer buscar esse operacional aí, que ele que vai fazer diferença. Não importa como você tem um gerenciamento, não importa quão ruim você esteja operando, quem vai fazer diferença é o operacional. Certo? Entendeu? Não vai, tá? Não vai. Provavelmente os próximos capítulos vão falar muito sobre gerenciamento, sobre o risco, sobre risco-retorno, e isso faz total diferença no mercado. Tá bom? Fico feliz que se você assistiu até aqui, se você assistiu, comente alguma coisa aí para motivar eu ter que agora, pra vocês terem noção, é 1h55 da manhã, eu tô aqui com vocês, com a maior boa vontade do mundo, feliz, extremamente feliz em poder trazer isso aqui e de alguma forma ajudar vocês. Vocês sabem que, meus alunos sabem que o meu sonho é ver cada um ficando rico. Talvez leve um tempo. Meu sonho é ver meus alunos ganhando todos os dias, saindo satisfeitos. Nem sempre a gente acerta, não é fácil, mas isso aqui que eu estou fazendo é para vocês, alunos, futuros alunos, pessoas que não vão ser alunos, mas que possam usufruir desse conhecimento simples, mas que vai fazer total diferença. Então, se você está assistindo aí, encaminhe para o teu amigo trader, fala para ele ir assistindo com a gente aí essa sequência, comente aí embaixo o que você achou, se você acha que leitura é o diferencial, ou se não, se realmente você acha que vão vir coisas mais importantes do que só a leitura. Cara, só para fechar, que leitura é algo extremamente importante. Eu convido, não vou fazer pitch de venda, mas um dia eu convido você a entender a minha leitura. Você vai ver que ela é simples, mas ela é muito assertiva. E eu só faço aquilo. Faça chuva ou faça sol, eu não vou mudar a minha leitura, porque eu sei que estatisticamente ela é positiva. Tá bom? Obrigado aqui, comente, curte, compartilhe para motivar a gente a fazer. E se eu ver que tá valendo a pena, a gente vai fazer o capítulo 3 e até o capítulo 23 ou 25 que é do livro. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Foi um prazer estar aqui essa madrugada falando para você. E espero que você comece a colocar essas dicas do livro e esses meus comentários de verdade como diferencial no seu trabalho. E eu vou te falar uma coisa. Algumas dicas vão servir até para algo que não é do mercado. Mas se você é do mercado, você não pode fugir dessas dicas. Você precisa, de verdade, seguir isso aqui e arrisca. Isso aqui vai ser talvez tua virada de chave. E é de graça. Aproveite, tá bom? Um abraço e até o capítulo 3.